Fala galerinha do meu canal Lenda em Movimento, estamos aqui mais uma vez para um vídeo. Bom, primeiro quero explicar que na semana passada nós tivemos uma semana um pouco mais sabática. Estive na casa da minha avó, estive lá no norte de Minas. Tava pensando em fazer um vídeo sobre, mas acabou que não consegui fazer esse vídeo. Mas, enfim, já estou de volta em minha casa, voltei agora no sábado e nós estamos aqui hoje para continuar a nossa série. Essa é uma semana muito importante porque nós vamos fazer o nosso aporte da carteira do canal de ações. Nós vamos ter duas carteiras para acompanhar. Eu já explico isso em vídeos posteriores, mas por enquanto o que nós temos para fazer é analisar mais empresas, mas isso nós vamos deixar um pouco de lado até nós finalizarmos o que nós temos para fazer, que é o vídeo, uma playlist que mostra aí como avaliar empresas, como a gente começa a fazer esse tipo de análise. Bom, fique aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joia e fique até o final. Assista a playlist desde o início, eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui nessa série. Bom, vocês já estão com a tela do meu computador. Hoje a aula é sobre o você precisa saber desvendar o a DRE. Então, você precisa avaliar a empresa. Então, o que que é a DRE? A DRE é onde você vai conseguir ver os números da empresa. Então, é nada mais justo do que entender e avaliar esse tipo de documento que a empresa disponibiliza, tá ok? Então, sem mais delongas, bom, vamos para a introdução. A DRE é o que vai provar se a empresa ela é boa ou não. Então, o que que é a DRE? A DRE ela explica todo o caminho do dinheiro, desde quando você paga um dinheiro de um produto de uma empresa, até ela demonstrar o lucro líquido dela. E você vai entender se o dinheiro sobra, se o dinheiro falta, e você vai entender se isso é bom ou se é ruim para você. Então você vai entender uma espécie de funil, né? O dinheiro começa aqui, depois ele vai descendo, 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 até chegar no lucro, que todo mundo conhece o que é lucro, mas antes eu preciso mostrar para vocês o que é cada coisa, tá? Então, bom, primeiro vamos entender como que nós avaliamos uma DRE. Primeiro você vai fazer uma análise vertical. Vamos falar da vertical primeiro. A análise vertical você vai olhar de cima para baixo. Então, você vai olhar onde o dinheiro nasce até o lucro. A análise horizontal, você vai olhar para os lados. Geralmente, a empresa disponibiliza períodos para você fazer a análise. Então, vamos supor, a empresa ela divulgou os resultados do terceiro trimestre. Então, ela vai mostrar ao lado como foi o resultado dessa empresa nos outros trimestres, nos outros terceiros trimestres do ano. Eu já mostro isso para vocês no exemplo. Então, é muito importante ter um cuidado aqui com a sazonalidade, porque, por exemplo, em empresas de varejo, nós sabemos que a empresa destrói de vender. É muito impressionante, né? Porque nós temos Black Friday, nós temos Dia das Crianças, nós temos Natal, nós temos Ano Novo. Então isso movimenta muito as empresas. Pega, por exemplo, uma empresa como a Renner, empresa que vende roupas, geralmente em shoppings com lojas, né? Então, essas empresas elas têm o costume de girar muito dinheiro agora no final do ano. Então são trimestres que para a companhia são sazonais. Então não faz sentido eu comparar com o anterior. Faz sentido eu comparar com o Natal passado, para eu ver como que foi o resultado desse Natal em relação ao Natal passado. Então, dito isso, nós temos aqui algumas explicações já importantes sobre a DRE e nós vamos para a primeira linha. Eu vou abrir aqui algumas DREs, provavelmente eu vou abrir da Raia Drogasil e vou abrir também da VEG. Vamos ver. Mas, primeiro, vamos entender onde tudo começa, que é a receita bruta e a receita líquida. A receita bruta, ele tem esse nome de bruta porque é onde nós temos o indicador de todo o dinheiro que entrou na empresa. Tudo que a empresa vendeu dos seus produtos entra aqui.
Só que por que que existe a líquida? Porque existem impostos que incidem sobre a venda, taxa de maquininha e por aí vai. Então, e também tem a devolução que a empresa pode fazer, né. Você pode comprar um produto, não sei se você sabe disso, né, mas você pode devolver dentro de 7 dias e a empresa precisa te ressarcir. Então as devoluções entram aqui. Então, a receita líquida menos a bruta, ela vai te dar o quanto a empresa devolveu, o quanto a empresa pagou de imposto sobre as vendas, né, e tudo mais. Então, isso é muito comum, por exemplo, em empresa de construção. Quando a gente tem uma empresa de construção, tipo a MRV, geralmente o que eles fazem é vender um apartamento na planta, daí a pessoa já começa a pagar um apartamento e depois a construtora entrega esse apartamento, né. Só que existem casos onde você tem a devolução do dinheiro, porque você desiste da compra, né, então ela provavelmente te paga um pouquinho menos do que você pagou, óbvio. Então se você pagou lá 100.000 no apartamento, e aí você escolhe devolver, ela te devolve 70 e fica com os outros 30. Mas, de qualquer jeito, gerou aqui uma devolução e por isso que tem essa diferença, tá. Bom, empresa de cabeça que eu sei que tem diferença entre receita líquida e receita bruta, pelo que eu me lembro, tem aqui a Fleury, tá. Vamos abrir um, eh, vamos abrir aqui o demonstrativo de resultados da empresa, para vocês verem que isso na prática, tá. É importante ver na prática, porque, bom, eh na prática que a gente aprende, né. Bom, aqui vocês não estão vendo a DRE, né, mas geralmente ele tá aqui dentro do earning release, né. Vamos pegar aqui do terceiro trimestre, pra gente dar uma olhada. É um documento mais completo, né, um documento, eh, aqui ó, receita bruta, tá vendo? Aí entra essa glosa, e aí vem a receita líquida. Então, aqui, por exemplo, ó, foi a diferença de 1,4%, né. Geralmente a glosa fica ali no limiar de 1,5% da receita, né, e aí vem a receita líquida. Então, aqui vocês acabaram de entender que algumas empresas vão trabalhar com esses 2 indicadores, tá. Então é super normal, e é só lembrar lá do apartamento, né. O apartamento ele é um baita exemplo, né, e eu não tô conseguindo apresentar, mas enfim, beleza. Então, nós vamos para os próximos indicadores. Primeiro é o custo do produto vendido. O que é o custo do produto vendido? É tudo aquilo que a empresa usa de insumo, seja dinheiro, ou seja salário, ou seja material, para construir o produto que ela vende. O CPV, ele é um pouco mais lúdico de entender em uma fábrica. Imagina que você tem a fábrica, vamos imaginar aqui a WEG. A WEG produz motores, produz compressores, produz todo esse tipo de, é uma empresa abarcada em tecnologia e em fazer produtos, né, ela vende produtos que ela mesma produz, diferente de uma empresa de varejo, por exemplo, né. Então, eh, ela vai ter uma fábrica e geralmente os custos dessa fábrica, salário, material para construir o produto, vão entrar dentro do CPV. E esse é um indicador muito importante, porque ele gera o lucro bruto. O lucro bruto é a receita líquida menos o CPV. Então, você vai entender aqui se o produto da empresa é bom ou é ruim. Por quê? Se a margem for alta, ou seja, se o lucro bruto em cima da receita líquida tiver uma porcentagem muito alta, significa que aquele produto é muito bom. E a empresa consegue, passar um preço acima do que ela costumaria dar, para aquele produto. Então, um exemplo claro disso é a Apple. A Apple tem um produto e as pessoas elas estão dispostas a pagar um pouquinho mais pelo celular, justamente porque elas sabem da qualidade do celular, da fama do celular e por aí vai. Então, isso daqui rende negócios um pouco mais flexíveis nas linhas para cima. Lembra que a gente está falando de um funil? Então, se eu tenho um topo de funil grande aqui, eu perco pouco depois desse topo de funil, que é a receita líquida, então eu tenho muito espaço para gastar ainda nas linhas subsequentes. Então, empresas de margem alta são, melhores de se avaliar, são melhores de se entender, mas
não significa que empresas com margens baixas sejam ruins, tá? Existem empresas de margens baixas que conseguem dar lucro. Exemplo disso é a Raia Drogasil, tem a Costco lá nos Estados Unidos, mas eu não vou entrar muito nesse exemplo, porque um dia nós vamos investir lá fora ainda, mas eh eh, empresas que têm margens pequenas, margens brutas pequenas, elas têm que ter uma disciplina muito grande nas próximas linhas para não dar prejuízo. Senão a empresa, ela literalmente opera, de forma negativa. Então a empresa precisa ter muito cuidado com isso. E aí, eu vou abrir de novo, né. Bom, eu já tô com o da Fleury aqui aberto, mas já tem aqui, ó, o lucro bruto, ó. O lucro bruto da empresa foi de 557 milhões, ou seja, aqui a empresa não mostra o CPV, eh, de no ali naquele quadrinho, né, mas aqui ó, custos dos serviços prestados, tá vendo? Esse aqui seria o CPV. Então, como é que é esse custo aqui dentro do Fleury? Fleury precisa pagar salário para os médicos, precisa pagar salário dos laboratórios, exame. Então tudo isso entra aqui, e aí você tira esse lucro bruto menos a receita líquida menos o lucro bruto, o custo dos serviços prestados, que é o CPV, né, e isso vai te dar o lucro bruto. E aí se você divide isso pela receita líquida, você tem a margem bruta, que é 28%. Então é uma margem interessante aqui, é uma margem que dá certo. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem, né, foi mal. Bom, então você tem a margem aqui, uma margem certamente alta aqui, mas existem empresas que têm margens muito mais altas que isso aqui. Vamos pegar aqui a Trackfield, né. Trackfield é exemplo de empresa alta, tem um uma margem bruta altíssima. É uma empresa que gera resultado com uma facilidade extrema, tá. Então vamos dar uma olhada aqui pra Trackfield, pra ficar bem enraizado, né. Vamos abrir o release de novo, né. Aí o release, vamos ver aqui ó, lucro líquido aqui já ele deu margem, aqui ó, a margem bruta é de 52%. Então o que que isso significa? Que a cada R$ 100 que ela vende, ela fica com 52%, 53, quase R$ 53 para ela. Então, aqui, essa empresa, ela tem uma margem para gastar depois que, geralmente vai sobrar dinheiro no fim, tá. Então, vai sobrar dinheiro de forma tranquila, porque ela tem, já na operação dela, um lucro muito relevante, tá. Então, isso daqui é o CPV e o custo bruto. Ótimo, vamos para frente. Eh, e aí entra as despesas operacionais. Então, o que que é uma despesa operacional? Uma empresa, ela não é regida apenas de fábrica. A WEG, por exemplo, ela não é só uma fábrica. A WEG, ela também precisa de um RH, porque ela precisa contratar e demitir pessoas, ela precisa de pagar salário. Então, isso tudo é operação da empresa. Então, é o custo operacional ou uma despesa operacional. Outra coisa que entra aqui é o marketing. O marketing, ele não ajuda a produzir o produto, ele ajuda a vender o produto. Então, ele entra numa despesa de operação. A empresa precisa vender produtos, então ela vai ter despesa com venda, com marketing, com RH. Isso é tudo sobre a operação da companhia. Pesquisa, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, entra aqui também na despesa operacional. Então, é tudo que é essencial para o negócio girar. Então, aqui é outra linha importante, porque se a empresa ela perde dinheiro lá no lucro bruto, então, ou ela tem uma margem muito pequenininha, ela tem que ter muita disciplina para gastar nas suas despesas operacionais. Então esse é um indicador muito importante. E EBIT é o lucro operacional. Então, o quanto a empresa ela ganha dinheiro com a sua operação, sem contar ali as dívidas e os impostos, tá. Então, vamos abrir aqui o earning release aqui do aqui da Fleury, ele já não vai ter o EBIT, né, pelo que parece não. Vamos dar uma olhada aqui abaixo, né. E
Não, aqui ele abriu pro EBITDA, né? Aqui, ó, margem EBITDA, tá vendo? Então, o que que ele trouxe aqui? Ele trouxe aqui o EBIT aqui, ó, 897 milhões. Então, o COGS aqui é outro nome para isso, tá? Então, é outro nome para o COGS é o nome para custo do produto vendido e o SG&A é o nome para despesas operacionais. Então, depois que você tira as despesas operacionais, quanto que seria o lucro bruto da Fleury? 197 milhões. E aqui, ó, lembrando daquela análise horizontal que eu estava falando para vocês, ó, a análise horizontal você vai descendo, né? Então, quanto que foi a receita líquida, quanto que foi o lucro líquido. Então, aí você tem que fazer análise horizontal para entender como que foi os trimestres, né? Então, no terceiro trimestre, a Fleury teve um EBIT de 366 milhões. Aumentou em relação ao segundo trimestre, em relação ao terceiro trimestre de 24, não foi tão bem, né? Aumentou pouco. Então, a empresa está andando um pouco de lado aqui com esse resultado, né? Apesar de a gente estar vendo uma certa melhoria nesse indicador. Então, o EBIT é isso, tá? O EBIT não tem muito segredo com o EBIT. E aqui ele vai dar o EBIT só lá no fim, né? Geralmente no fim, tá? Você vai ver as tabelas um pouco mais completas, tá? Mas o que as empresas fazem, geralmente, é dar o resultado bem mastigado. Então, o resultado aqui, ele é bem mastigado no sentido de ter cada linha de forma específica explicada e por aí vai, tá? Mas aqui já não tô vendo, tô vendo só a DFC, né? E o BP. Mas beleza, não tem problema. Então, esse é o lucro bruto e esse é a despesa operacional, tá? Ficou bem claro, acho que ficou bem claro. Então, aqui não conta dívida, tá? Então, a empresa pode ter uma dívida, ou a empresa pode ter que pagar imposto ainda, então aqui é o lucro operacional, tá? Beleza. E aí vem o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele funciona igualzinho na sua vida. Você tem uma dívida, o que que acontece se você não pagar essa dívida? O valor da dívida vai aumentando, certo? Porque a empresa vai te cobrar juros porque você não está pagando ela. Agora, se você tem dinheiro em caixa, ou seja, se você tem um dinheiro guardado, geralmente vai deixar esse dinheiro guardado no banco e o banco vai te pagar por isso. Você está deixando um dinheiro parado lá, parado não, investido, e esse banco pega esse dinheiro, empresta para outras pessoas, faz mais dinheiro. Então, na empresa é igualzinho, tá? Você tem uma empresa que possui ou caixa demais ou dívida demais. Então você precisa fazer uma análise sobre esses números, tá? Então, não tem como fugir dos impostos, né? Da dívida tem como. Se a empresa não tiver dívida, ela vai ter caixa. Mas dos impostos não tem como. E aí você precisa avaliar se a empresa tem um benefício fiscal, tal como a Grendene. A Grendene tem um benefício fiscal por ter fábricas lá no Nordeste, lá no Ceará. Por isso, ela tem um benefício fiscal e ela não paga imposto, tá? Então, o que geralmente as empresas fazem? Elas divulgam esse número, né, com toda a segurança. Aqui, ó, impostos, impactos, né? Mas vamos pegar aqui, ó, demonstração. Aqui, então aqui tá bem enxuta, né? Vamos pegar aqui já tô no anexo, né? Tem aqui, ó, fluxo de caixa, tá chegando, ó, lucro líquido. Aqui, ó, resultado financeiro, tá vendo? Então a empresa vai ter receita e vai ter despesa. O que seria a receita? É o dinheiro em caixa que ela tá aplicado. Então aqui ela teve 1.824 milhões de reais gerados pelo caixa dela. Só que a despesa financeira dela foi de 7, acho que é 7 milhões, tá? Não é bilhões, não. 7 milhões. Então, o resultado financeiro é meio que isso, menos isso, né? Tem os juros aqui, né? E aí, o resultado financeiro ficou em 5 milhões. Na verdade, nesse trimestre ficou em 8 milhões, né? Então, o resultado financeiro ajustado depois de ser feito o líquido dos ajustes, né? Ele ficou em 3 milhões e 900, quando no trimestre do ano passado era 1 milhão e 700. E isso aqui você precisa entender por quê. Por que que o resultado financeiro da empresa aumentou? Porque o custo da dívida, o custo do dinheiro, a Selic, está muito alta. Então, você geralmente vai ver empresas tendo problemas com o resultado financeiro nesse ano, tá? Então, isso daqui é outra coisa que pode atrapalhar
a geração de caixa, porque ela a geração de lucro, porque ela precisa pagar esse dinheiro, tá. Ela tem uma dívida, ela não pagou ainda e por isso tá gerando juros para ela. Hã, aqui aqui ó, imposto de renda, tá aqui ó, pagou 9 milhões esse semestre, e aqui vai ter outra linha que eu preciso explicar para vocês. Então, isso aqui é importantíssimo, tá. Então, aqui ainda não acabou, olha só quantos steps o dinheiro passa, né. O dinheiro passa por muitos steps. Então, vamos para frente. E aí nós chegamos no lucro líquido. Bom, todo mundo sabe o que que é lucro líquido. Lucro é aquilo que sobra depois de você girar a empresa toda. Então você tem, você já passou por despesa com venda, você passou por despesa com salário, com empresa, com RH, com tudo. O custo para produzir o produto, você passou da dívida, passou da geração de caixa ou não. Então, é, é daqui que saem os seus dividendos, tá? Se a empresa não tem lucro, não distribui dividendos, então pode esquecer os seus dividendos. E lucro por ação é um indicador muito importante, porque é ele que vai determinar se você está vendo o seu patrimônio em ações subir ou decrescer, tá? E aí, para demonstrar isso, eu sei que a Raia, a DL, mostra muito o lucro por ação, tá? E nós vamos dar uma olhada nela. ADL, dá uma olhada aqui para ADL, porque eu sei que eles mostram muito o lucro por ação, tá? Eh, eles costumam mostrar até numa linha assim, sabe? Mas eu gosto muito da TRE, da Real Drogazil. É muito lúdico, né? Aqui, ó, depreciação, ciclo de caixa, endividamento. Aqui, ó. Não, ainda não. Só porque eu falei que tinha, né? Hum, é, só porque eu falei que tinha. Não achei. Deixa eu ver aqui na apresentação. Apresentação, acho que eu nem vi esse trimestre, porque já olhou pra Jesus, hein? Não achei mesmo. Dívida líquida, não achei. Mas enfim, o lucro por ação, ele não é difícil assim de achar não, não deveria, né. Nossa, viu. Essa aqui é a apresentação, né. Bem que eu já abri os resultados e não veio. Enfim, eu vou ficar procurando demais não. Então, mas o lucro por ação ele é um indicador muito importante, e você precisa ver se ele tá aumentando ou não. E se ele não estiver aumentando, você não tá ganhando dinheiro com ações, tá. Então, você tá vendo a sua ação andar de lado sempre. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é dividir o lucro por todas as ações que a empresa tem, tá. Vamos abrir pra Raia. É, Raia. Raia. Caramba, eu tô escrevendo errado toda hora. Ó, vamos pegar pelo código então. Isso. É porque não é Raia mais, né, é RD Saúde, foi mal. Mas aqui, ó, no Fundamentei vocês conseguem pegar esse número bem facinho. Bem mais fácil do que onde eu estava tentando lá. Então, eh, você abre aqui, ó, no Morningstar, e ele vai te dar o LPA lá. Tá vendo que o lucro por ação era 26 centavos lá no em 2016, e aí ele tá só aumentando, agora ele tá 80 centavos. Então, o lucro por ação tá de forma clara, aqui é por ação diluído, né, por isso que fica um pouco mais, um número muito pequenininho, né, mas aqui dá pra ver que o lucro por ação da empresa tá crescendo. Se você olha, por exemplo, para uma empresa como Grendene, você vai ver que o lucro por ação dela não cresce, não sai do lugar, porque é uma empresa que não consegue crescer muito os seus resultados. Então aqui, ó, olha lá, ó, 10 anos atrás é 70 e agora tá 80. Então não cresceu tanto de forma percentual, né. Se for olhar aqui, ó, estava menor que há 10 anos atrás.
Então esse aqui é um tipo de companhia que você deve evitar, porque é uma empresa que não sai muito do lugar com seus resultados. Então, é uma empresa que tem uma margem líquida alta, tem um ROI que é até interessante, mas é uma empresa que não sai do lugar com sua receita, e aí você não vê o seu dinheiro crescendo, né. Tanto é que a cotação ela tá aqui, a R$ 4, coisa que era lá em 2019. Então você vai sempre viver essa coisa de, tipo, não conseguir ver o seu dinheiro saindo do lugar. Tem um pico aqui de 8, mas depois já decresce tudo de novo, né. Então, enfim, esse é o exemplo de empresa que tem do porquê você deve avaliar o lucro líquido, né, do porquê você deve avaliar o lucro por ação. Ótimo, então, sabendo sobre de lucro líquido e LPA, a gente chegou praticamente no fim do caminho do dinheiro, tá. Só falta aqui o EBITDA e a geração de caixa da empresa, tá. Então, o EBITDA, ele é um indicador que ele devolve dinheiro para a empresa. Como assim, Matheus? Bom, eh, existem gastos que você não costuma enxergar. Vou te dar um exemplo. Você tem um carro, você comprou ele a R$ 50.000 no ano passado. Vamos pegar que você comprou em dezembro do ano passado um carro, R$ 50.000, 2024, tá? E aí hoje, no dia 30 de dezembro, você visualiza que o seu carro ele está valendo R$ 40.000. Ou seja, você meio que perdeu R$ 10.000, mas você não perdeu ainda, porque você não vendeu. Então, o a depreciação é justamente isso, é as coisas perdendo valor à medida que o tempo passa. Então, a empresa perdeu um valor, mas como aquilo não saiu do caixa, isso é devolvido no EBITDA, tá. Por isso que é depreciação e amortização aqui, nos últimos 2 dígitos do lucro bruto, né. Então, eh, você precisa entender quando você deve usar um ou você deve usar o outro. No EBIT você usa muito para empresas que precisam fazer um investimento muito dispendioso com máquina o tempo inteiro. E, uma dica é que você precisa ver o EBITDA para ver a força bruta da geração de dinheiro da operação. Então, aqui você vê o quanto a empresa ela gera dinheiro com a operação dela, e aqui nós terminamos de fazer o caminho inteiro do dinheiro da companhia, tá. Então, eu vou fazer aqui uma análise, vou pegar track and field, por exemplo, para vocês verem que não é difícil fazer uma análise, né. Vamos pegar aqui o a tabela inteira, e aí nós vamos conseguir fazer, esse tipo de análise, tá. Então olha aqui, ó, aqui já vem a receita bruta, tá vendo? Eh, a receita na verdade líquida, né. Então vem a receita líquida, aí vem os custos, tá vendo, ó? Tem um custo de 126 milhões para produzir, o custo aumentou um pouquinho, né, mas a receita cresceu muito, por isso que o lucro bruto cresceu bastante. E aí o lucro bruto veio, na verdade o custo cresceu mesmo, é isso mesmo, a leitura. E a margem bruta que decresceu um pouquinho, mas nada demais no terceiro trimestre, em relação ao terceiro trimestre, né. E aí vem as despesas operacionais que cresceram um pouquinho, natural, tá. Por que que é natural a despesa operacional crescer com o tempo? Porque a empresa precisa. Eu vou te dar um exemplo de WEG, tá. WEG é uma empresa que está em muitos países ao mesmo tempo, então ela vai ter um custo maior para gerir tudo isso. Então, empresas são países diferentes, são impostos diferentes. Você precisa prestar conta para o governo, precisa prestar conta para a sociedade, precisa prestar conta para os seus acionistas. Então, a empresa, à medida que a empresa vai crescendo, a despesa operacional também dela cresce. Aqui, a track and field separa despesa com venda e geral e administrativa, então beleza. E aí ela mostra que essa porcentagem, tá. Então isso aqui foi muito bom. A porcentagem aqui caiu em relação ao trimestre do ano passado. E aí, o total de despesas foi aqui, de 35% em relação à receita líquida, e sobrou um EBITDA de 51 milhões. Então, olha aqui quanto que foi a depreciação e amortização da empresa, né. Então, aqui vem o lucro antes do resultado financeiro, então é o que a gente chama de EBIT, né, 46 milhões. O resultado financeiro foi de 3 milhões apenas. Teve uma receita financeira aqui e essa despesa, financeira aqui. E o lucro operacional antes do imposto ficou em 42 milhões, pagou o imposto.
veio um lucro líquido de 34 milhões. Então, um número que vem bastante em linha com os trimestres, tá? Aqui provavelmente teve um não recorrente, né? Mas o lucro no terceiro trimestre foi de 26 milhões do ano passado. E agora ele foi 34 milhões, 3% sobre a receita, então bem tranquilo aqui, tá? Então, nada demais aqui. Então é isso, tá? É assim que você vai fazer uma análise. É claro que você não vai fazer uma análise só dessa tabela, né? Você vai vir aqui e respeitar o que a companhia te entrega, né? Você precisa fazer uma análise eh, quanti e quali. Você não vai fazer só uma análise quanti, né? Então aqui, ó, você vai ver o lucro líquido, aí você vai ver como que foi a variação da margem líquida, vai ver como que foi a margem líquida ajustada, quanto que foi o lucro líquido, aqui a variação foi de 30%. Então foi uma variação muito boa, eh, nos 9 meses de 34%. Então, aqui você vê que a empresa conseguiu crescer os seus resultados, mesmo que teve um aumentinho ali nos custos operacionais da empresa. Então, você vai avaliando e tem empresas que te entregam isso de forma muito mastigada. Elas vão pegando cada item do funil e vão, decrescendo o número, tá. Bom, então é isso que eu tenho para falar, tudo isso que eu tenho para falar sobre demonstra demonstrativo de resultado financeiro. Eu sou o Lenda em Movimento. Se você gostou desse vídeo, se você, curte vídeos deste tema, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e continue acompanhando essa série. Ao longo dos próximos dias nós vamos estar divulgando uma nova série de vídeos aqui no canal e vai ser muito, muito legal. Estou muito animado e vamos juntos virar esse ano e vamos terminar essa série aqui também, porque essa série está muito, muito boa. Beleza? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!